Graça e paz do Senhor Jesus. Que saudade. Mais uma semana nós estamos aqui isolados, mas juntos em nome de Jesus, porque nós somos um só em Cristo Jesus. Vamos então estudar mais uma vez a nossa escola bíblica. Amém? Feche os seus olhos antes, por favor, que nós vamos orar. Paizinho, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos porque em todas as coisas o Senhor nos faz mais que vencedores. Obrigada, Deus, pelo privilégio de mais uma vez estudarmos a tua palavra, aprendermos mais do Senhor, aprendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós e o quanto o Senhor quer nos ensinar. Agora, Pai, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração, trazer a revelação do coração do Pai. Ó Deus, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, Senhor, que cada um que estiver ouvindo agora esta palavra, ó Deus, seja ministrado e nós possamos crescer em nome de Jesus no conhecimento da Tua palavra. Amém. Irmãos, nós vamos então prosseguir com o nosso estudo sobre o livro de Josué. E eu queria te convidar para que você abrisse seu livro então em Josué, capítulo 9. Na semana passada nós lemos sobre Josué, capítulo 8, e ele falava sobre o território de Ai, que o povo de Israel, na sua segunda tentativa, conseguiu tomar aquele território e fazer as coisas de acordo com a orientação do Senhor. Agora nós estamos avançando em um tempo em que o povo de Deus, o povo que está caminhando em direção à Terra Prometida, esse povo, ele começa a ficar conhecido. As pessoas começam a saber que o povo que estava prosseguindo ali era o povo que Deus havia separado, que Deus estava com eles. E aí nós chegamos um momento em que algumas pessoas começam a se aproximar do povo de Deus. E é isso que nós vamos ler agora aqui, quando os gibeonitas vão até a Gilgal para se encontrar com o povo de Deus. Então abra sua Bíblia aí em Josué capítulo 9 e nós vamos ler. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então nós vamos ver aqui que os outros povos já sabiam quem era aquele povo. Já sabiam que Josué era um homem que liderava um povo que estava caminhando para a terra que Deus havia separado, que Deus havia preparado para eles. Então, dessa forma, alguns povos começam a se reunir para ir contra o povo de Israel. E 3. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia. Então nós vamos ver aí um cenário em que o povo de Deus acaba de ter duas grandes vitórias. Em Jericó, que nós já sabemos, acaba de ter uma vitória em Ai, com uma estratégia montada pelo próprio Deus para que Josué guiasse o povo e tomasse a cidade de Ai. E aí, no meio daquela vitória, às vezes até o povo estaria comemorando ainda aquela vitória. Eles começam a receber a astúcia dos gibeonitas. E aí nós vamos ver como que eles usam de astúcia. Vamos lá, os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia. Então nós vamos ver o inimigo se levantando contra o povo de Israel. O inimigo se levantando com astúcia, com estratégia para ir contra o povo de Deus. E foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados. E nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si.
e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Os povos daquele entorno sabiam que o povo de Israel iria avançar e destruir todos. Então, o que os gibeonitas fizeram? Nós vamos até o povo de Israel. Nós não vamos esperar eles chegarem aqui para nos destruir. É importante nós falarmos que nós estamos falando de um local que fica perto de Ai, né? De um local que fica perto de onde eles tinham acabado de tomar. Então nós vamos ver que eles vão avançando rumo ao local que Deus havia preparado para eles, né? Toda aquela localidade que Deus havia preparado, todo aquele território que Deus havia preparado para eles, para o povo de Israel. Então os gibeonitas, diz a palavra que eles agiram com astúcia, não é? Então, ou seja, eles foram astutos. E quais foram as estratégias dos gibeonitas? Então, eles trabalharam com engano. Então, vamos como que eles se apresentam diante do povo de Israel. Eles vão lá, nós vamos perceber aqui que a cidade, né, a localidade de Gibeão ficava perto de onde o povo de Israel estava. Então, eles não estavam, os gibeonitas não estavam longe, distantes daquele local onde estava o povo de Israel. Mas eles usaram de astúcia e de engano. E o que eles fizeram? Eles fingiram, pegaram sacos velhos, colocaram sobre os jumentos, ou seja, sobre os animais, colocaram odres velhos, remendados, colocaram sapatos velhos, roupas velhas e o pão com bolor. Aí você pode se perguntar por que eles fizeram isso. Nós estamos falando de um período que não se tinha nenhuma forma de armazenar as coisas. Que nós não tínhamos paradas, hotéis para as pessoas pararem no meio do caminho, tomarem o seu banho e mudarem a sua roupa e lavarem. Não. Nós estamos falando um tempo em que as pessoas caminhavam sem ter onde parar. Elas descansavam ao ar livre, talvez embaixo de árvores. Então nós estamos falando de um tempo em que as pessoas levavam o seu alimento. Elas não tinham uma lanchonete no meio da estrada. Elas levavam o seu alimento e a sua bebida onde? Nos animais que carregavam. Então, mesmo eles estando perto, mesmo eles... mas quando a viagem era muito longa, os alimentos, as bebidas, elas podiam se acabar com o tempo. Então, os alimentos podiam dar bolor. Por quê? Porque dava o fungo, né, depois de um tempo. As bebidas, as coisas que eles bebiam começavam a ficar gastas. Então, os odres, que é onde eles carregavam o que eles bebiam, também estavam velhos. As roupas estavam rotas, ou seja, velhas, sujas, como se eles fossem um povo de muito longe. Mas, na verdade, tudo foi uma estratégia de engano colocada dos gibeonitas. Para quê? Para enganar o povo de Israel. Queridos, trazendo isso para os nossos dias, para a nossa realidade, muitas vezes nós acabamos de sair de uma batalha. Nós acabamos de sair de uma situação em que nós nos sentimos completamente vencedores. E aí nós estamos naquele momento com a guarda baixa, né, felizes ainda, comemorando a vitória. Talvez fosse até assim que o povo de Israel estivesse naquele momento. E o inimigo, ele usa de astúcia, ele vem aparentemente como se fosse simples, como se não tivesse nada demais, e de repente nós nos deparamos com situações como a que o povo de Israel se deparou. Com homens que chegam completamente, aparentemente, como se estivessem sem nenhuma precaução com o povo de Israel. Como se estivessem ali para se aliançar a eles, simplesmente sem nenhum interesse por detrás disso. E nós vamos perceber o que isso acontece, como que isso se desenrola no meio do caminho. E faz assim, e chega no 7. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura
habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Então, ele já chegou e falou assim, peraí, vocês moram aqui perto. Vocês sabem, nós temos ordem de Deus, nós não podemos fazer concerto com vocês. Nós não podemos ter contato com vocês, nem fazer nenhum tipo de concerto. Então, o 8, então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse-lhe Josué, quem sois vós e de onde vindes? Então Josué chama para uma conversa informal e fala para eles assim, então me conta aí, vocês são da onde? De onde que vocês estão vindo? E no 9, e lhe responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante. Então olha só, vem uma mentira, um engano. Eles dizem para Josué o seguinte, olha Josué, fica tranquilo, nós viemos aqui para servi-lo. Ainda usam outra justificativa. Por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Então, como nós falamos no início do 9, já havia um burburinho, uma conversa no entorno que era, olha, o Deus é com aquele povo. Por onde eles passam, Deus dá as estratégias. Deus é com aquele povo. Aquele povo é um povo separado. Deus está dando as estratégias. Nós temos que começar a montar as estratégias também. Nós temos que começar a fazer a nossa parte, porque nós estamos vendo o que aconteceu com Jericó, estamos vendo o que aconteceu com Ai. Não vai sobrar ninguém nessa história. Eles vão sair aí fazendo tudo que Deus já tinha prometido para eles, que era para eles fazerem. Então, eles chegam lá, se apresentam como servos para ajudar o povo de Israel, se apresentam fisicamente como se estivessem cansados, com o alimento já embolorado, velho, e o povo de Israel olha para aqueles homens como se eles realmente pudessem ser os aliados. E aí eles continuam dizendo, e tudo, né, eles dizem, responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra falaram conosco, dizendo, tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizeis, nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Então, eles estão contando a história para Josué, olha Josué, nós ouvimos tudo o que vocês já fizeram. Então, os anciãos, né, os homens experientes, os homens que sabiam a atitude correta a ser tomada, disseram para nós, olha, vocês vão lá e digam, nós queremos ser seus servos, nós queremos fazer um concerto com vocês. E o 12, este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que sairmos para vir a vós, e ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. Então eles vão construindo todo um engano, toda uma mentira, né, para ser contada para Josué. Olha Josué, tá vendo esse pão aqui? Olha, ele era um pão limpinho, sequinho, pronto. Mas no meio do caminho, o caminho era tão longo, nós moramos tão longe daqui, que o pão ficou bolorento, envelheceu. E aí, tá vendo? Olha, nós moramos muito longe. Fica tranquilo, Josué. Em outras palavras, está dizendo isso. Fica tranquilo que aqui nós somos de longe. Nós não somos seus inimigos. Nós viemos aqui para te servir, para ajudar vocês, porque nós tememos esse Deus que vocês servem. E estes odres que enchemos de vinho eram novos e eles aqui já rotos.
E estas vossas vestes, nossas vestes e nossos sapatos, já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então, os gibeonitas constroem uma história muito bem feita, muito bem pensada, muito bem construída, muito bem arquitetada, para enganar o povo de Deus, né? Para enganar Josué e o povo de Israel. Então, 14. Então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E é aqui que eu queria chamar a atenção dos irmãos. A palavra ela é muito enfática quando ela diz: e não tomaram conselho à boca do Senhor. Josué já tinha tido outras experiências quando nós lemos lá, ainda no tempo, vocês leram Josué capítulo 7, em que da primeira vez que eles vão tomar Ai, Josué quer fazer tudo do seu jeito. Ele quer ir lá e pensa assim, é uma cidade pequena, não tem perigo, eu posso mandar pouca gente, mas ele fez tudo com a estratégia do Josué. E eles perderam. Mas quando Deus, eles fazem um concerto, e nós vamos descobrir que eles perderam porque havia anátema no meio do povo de Israel, no meio do arraial. Mas não é essa questão que a gente está vendo aqui hoje, né, do 7. O que a gente está vendo é que Josué já tinha uma experiência de não tomar conselho da parte de Deus. E viu o que isso poderia acarretar para a vida dele e para a vida do povo. Mais uma vez nós vamos ver Josué agindo no impulso humano. Isso é muito comum, queridos, muito comum. Nós às vezes estamos como Josué, acabando de vencer uma batalha em que Deus estava ali conosco, dando todas as estratégias. Em que Deus estava ali conosco o tempo inteiro. E aí a gente pensa assim, eu estou bem, eu estou forte, Deus está comigo. Deus está ali me sustentando. Mas um momentinho de vacilo nosso, em não buscar em Deus, em não buscar de Deus a orientação para as coisas que nós vamos fazer, ele muda o percurso da nossa caminhada. Nós temos que ter muito cuidado. Josué olhou para aquela situação em que ele viu os gibeonitas se apresentarem diante dele de forma simples, humilde, com servidão. Ele logo pensou, eu não preciso me preocupar. Para quê? Eu creio que ele deve ter pensado, eu nem preciso pedir conselho a Deus nisso daí. Eu nem preciso falar nada com Deus disso daí, porque está tudo certo, está tudo tranquilo. Eles estão aqui, aparentemente, eles estão aqui com simplicidade, eles estão aqui com humildade, não tem porquê. Por que eu não poderia fazer conserto com esse povo? Mas isso é um engano muito grande do nosso coração. Achar que nós somos capazes de ter essa visão, achar que nós somos capazes de fazer alguma coisa sem estar debaixo da aquiescência, do ok de Deus, sem estar debaixo do sim de Deus. Parece uma coisa muito simples, parece uma coisa muito boba, mas não é. As coisas de Deus são muito bem feitas, muito bem arquitetadas. Então você pode me perguntar assim, mas por que então o povo de Israel não poderia fazer aliança, não poderia tentar ser um povo que se relacionava bem com outras pessoas, não poderia ter aquele povo como seu aliado, como seu amigo? Porque, queridos, Deus tinha ordens expressas sobre isso. Deus tinha ordens expressas. Eu quero convidar você para que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 23, versículo 32. Êxodo capítulo 23, versículo 32. A palavra, ela nos diz o seguinte: eu vou começar no 31. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra,
para que os lances fora de diante de ti. Não farás concerto algum com eles ou com os seus deuses. Vou repetir, queridos. Não farás concerto algum com eles ou com seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Deus sabia, Deus conhece o coração do homem. Quando Deus diz assim, não faça, não faça. Porque Ele sabe a fragilidade do nosso coração. Ele sabe o quão nós somos incapazes de gerir certas situações. Como nós somos incapazes de gerenciar de organizar certas situações. Então, quando Deus fala em Êxodo 23, a partir do versículo 31, é o seguinte, eu vou te dar um lugar. Meu povo, eu quero vocês separados de tal lugar é de vocês. Mas não se misturem. Não se envolvam com outras pessoas e não façam concerto com essas pessoas. Ou seja, não sejam alinhados, não sejam um com esse povo. Então, se nós quisermos observar, se nós formos observar, nós vamos ver que Deus, ele tinha esse propósito. Ele diz para o povo o seguinte, eu não quero que vocês se misturem. Então não tinha como, não havia possibilidade do povo de Israel se fazer concerto com qualquer outro povo. Porque Deus sabia que isso seria um laço para o povo de Israel. Isso também é para nós, sabe, queridos, nesse tempo em que nós vivemos. Nós não temos como ser aliançados com coisas deste mundo. Nós não temos como ter conserto com coisas que estão nesse mundo. Deus continua querendo, ansiando por um povo separado. Deus continua desejando ter um povo só para Ele. Amém? Voltamos a Josué 9:15. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão e Sefira, e Beerote e Quiriate Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então, o que aconteceu? Josué, ele criou um problema dentro da própria congregação, dentro do próprio povo. Porque quando ele toma a decisão de não consultar a Deus na sua atitude de aceitar e fazer concerto com aqueles homens, ele simplesmente assume para ele toda a responsabilidade. E ele leva todo o povo a fazer um juramento de não ferir, de fazer um concerto com aquele povo. E aí vocês podem me dizer assim, então, eles então poderiam desfazer esse juramento, mas não. Aí eles já não poderiam, porque Deus, ele é um Deus de uma palavra. Amém? A nossa palavra é sim ou não. Então, lá em Levítico capítulo 5, versículo 4, fala exatamente sobre o juramento. Então, Levítico 5:4 diz que as pessoas, o povo de Israel, não poderia se envolver com nenhum tipo de voto, ou melhor, assim que se envolvesse com algum tipo de voto, deveria cumprir aquele tipo de voto. Então, a partir do momento que o povo de Israel fez um juramento, fez um voto,
eles simplesmente não poderiam mais voltar atrás. Uma vez feita aquela aliança, era uma aliança que eles teriam que assumir todas as responsabilidades sobre ela. E aí nós já sabemos que isso não vai ser bênção. Por que não vai ser bênção? Por quê? Porque o povo de Israel vai acabar tendo que se misturar com aqueles que não eram de Deus, com aqueles que tinham costumes diferentes do povo de Deus. Josué 9:19. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. É o que eles entendiam, que a partir do momento que o juramento havia sido feito, eles não poderiam tocar mais naqueles homens. Isto, porém, lhes faremos, dar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes temos jurado. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes? Dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós. Então Josué vai lá questionar: o que é isso? Por que vocês fizeram isso? Vocês moravam aqui. Por que vocês mentiram para nós? Por que vocês nos enganaram? E Josué diz no 23, agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa de meu Deus. Então responderam a Josué e disseram, porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas, por causa de vós. Por isso fizemos assim. Então eles estão justificando, olha, tivemos medo de vocês. Nós sabíamos que isso ia acontecer, porque nós estamos vendo que Deus é com vocês. Não é? E eis que agora estamos na tua mão, faze aquilo que te pareça bom e reto que nos faz. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não o mataram. Então, embora eles tivessem que fazer isso, conforme a ordenança do Senhor, de não se misturarem, eles tinham que fazer isso, mas eles não puderam fazer, porque mesmo com a ordenança de Deus, que nós lemos lá em Êxodo, mesmo com a ordenança de Deus, eles não puderam fazer, porque haviam se comprometido. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não o mataram. E naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Irmãos, o Josué capítulo 9 traz para nós uma reflexão muito interessante. Cuidado com alguns tipos de alianças que muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes nós nos aliançamos, nos comprometemos com certas pessoas, com certas situações que elas não são de Deus. E nós achamos, e o que é mais interessante, às vezes elas parecem para nós como se fossem situações simples, comuns, do dia a dia, mas não são. São muitas vezes laços que se apresentam contra nós para nos envolver e nos levar, nos tirar do foco, do alvo de Deus. Um momento de descuido. Josué, ele era um homem de Deus, inegavelmente um homem de Deus. E o interessante é que fazer aquilo, aceitar, ele levou os príncipes, do povo ao erro. Por quê? Porque ele era o líder, ele levou toda a congregação ao erro. E toda a congregação começou a reclamar
porque ele estava levando todo mundo. Lógico que ele era um homem, e todo homem ele é passível de erro. Mas nós, por isso a Bíblia diz que nós temos que estar vigilantes. Cuidado, às vezes nós acabamos de sair de uma grande vitória. E né, depois dessa grande vitória nós nos sentimos tão fortes, tão fortalecidos, porque Deus está conosco. Mas aí, de repente, nós nos esquecemos de buscar, de vigiar. E uma coisa tão boba como um engano das trevas, como aconteceu com esses homens que se apresentaram diante de Josué. Eles tiraram o povo de Deus do projeto, do alvo, que era prosseguir e avançar, conquistando as terras. Que nós tenhamos dessa palavra uma direção do Espírito Santo de Deus, né? Que por meio desse estudo de Josué capítulo 9, nós tenhamos o discernimento do Espírito Santo, que nós precisamos ter cuidado com as nossas alianças, nós precisamos estar vigilantes todos os dias, incansavelmente. E outra coisa, tudo que nós fizermos, nós precisamos buscar auxílio do alto e direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida abundantemente. Em nome de Jesus, na semana que vem nós estaremos juntos, estudando mais um capítulo da Palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos por este momento. Queremos, Pai, louvar o teu nome, que é digno de toda glória e honra. Queremos, ó Pai, pedir que o Senhor, em nome de Jesus, nos oriente para que nós não façamos, ó Deus, nada segundo o nosso querer e a nossa vontade, mas por orientação do teu Espírito Santo. Que o Senhor nos livre das alianças que não nos abençoam, Senhor. Que o Senhor nos livre, ó Deus, dos enganos das trevas, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê a simplicidade, assim como Jesus tinha, mas que o Senhor também nos dê a visão que vai além do natural, Senhor. Meu Pai, nós te agradecemos, te glorificamos e te louvamos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.